que pertence à maçonaria foi projetado para ser um teatro, mas acabou abrigando a Casa Maçônica Brasileira até 1978, quando houve a transferência para Brasília. Atualmente, o prédio da Rua do Lavradio, no centro, é a sede da maçonaria no estado do Rio. Na entrada imponente estão 3 estátuas. Esta representa a fé. Esta, a esperança. E esta, bem no meio do hall, representa o ideal da maçonaria, a caridade. Os maçons se comunicam através de ícones e símbolos. O esquadro e o compasso são 2 instrumentos usados pela maçonaria que, entrelaçados, eles fazem um sinal maçônico, né? O esquadro significa os ângulos retos. É aquele ângulo reto que todo maçom tem que ter. É a retidão de caráter, são seus bons antecedentes, são os atos e ações que devem ser praticados sempre no bom sentido. Enquanto que o compasso, ele tem uma abertura de 360 graus. Isso significa o seguinte, que os maçons se espalham pela superfície da Terra. Aonde quer que se vá, vá se encontrar um maçom trabalhando por uma causa justa. A maçonaria não é um partido político, nem uma seita religiosa e muito menos um clube recreativo. Para nós leigos, trata-se de uma sociedade formada apenas por homens e envolvida em muitos mistérios. Toda instituição tem as suas informações sigilosas, as suas informações que devem ser mantidas com discrição. Nas entidades, de um modo geral, nos clubes sociais, nos clubes de serviço, nas empresas, nas escolas, nas universidades, nos governos municipal, estadual e federal, as decisões que são tomadas são transmitidas a público, nem sempre só aquilo que interessa, aquilo que não tem um caráter reservado. Assim também funciona na maçonaria. Os locais onde os maçons se reúnem não é secreto, tanto é que vocês estão conhecendo hoje o Palácio Maçônico do Lavradio, sede da maçonaria do estado do Rio de Janeiro, e até 78, sede da maçonaria brasileira. Existem 232 lojas do Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro, espalhadas por todo o território fluminense, com centenas de templos maçônicos. E as pessoas sabem onde eles estão localizados. As pessoas são convidadas para comparecer a eventos públicos. Então, não há segredo na maçonaria. As lendas que existem, existem também em várias outras atividades que a gente entende que são coisas até que o próprio folclore brasileiro, ele cultiva, né? Os maçons tratam-se mutuamente por irmãos, uma forma de aproximá-los, resgatando o conceito de família, na qual, por princípio, uns devem ajudar aos outros pelo bem comum. Cada um de nós recebe instruções de bem agir com seus atos, com as suas ações no mundo civil. Então, cada um de nós sai das nossas reuniões, sai dos nossos templos maçônicos e vai divulgar no meio civil aquilo que nós entendemos que a maçonaria deva passar para o mundo civil, quer seja no campo social, quer seja no campo educacional, quer seja no campo político, enfim, porque a maçonaria, como uma entidade eclética, ela congrega os mais diversos profissionais das várias áreas de atuação. Então, cada irmão, no seu segmento social, no seu segmento profissional, ele procura levar aquilo de bom, de útil e de agradável que a instituição maçônica passa para ele, que ensina a ele, e até os postulados da instituição, que cada um de nós tem que defender e, de uma forma ou de outra, tentar divulgar no meio público. Grandes personalidades da história do Brasil foram maçons. A começar por José Bonifácio, que foi o primeiro grão-mestre do país. O maçom mais ilustre ocupava esta cadeira. Dom Pedro I também chegou a grão-mestre.
O trono, feito de jacarandá, é decorado com folhas de ouro e ornamentado com símbolos maçônicos em marfim. É de Dom Pedro I a autoria do hino oficial da maçonaria. Esta Bíblia, datada de 1555, foi um presente do escritor francês Victor Hugo para Dom Pedro II. O acervo inclui preciosidades que são objetos pessoais de outros maçons ilustres. Aí, a espada de Duque de Caxias, abaixo no vídeo. E a outra pertenceu a Henrique Valadares. Mas, sem dúvida, a coqueluche é esta pena, uma das 3 existentes com a qual a princesa Isabel pode ter assinado a Lei Áurea. Ela tem o símbolo da maçonaria, é de ouro e cravejada de brilhantes. A maçonaria é eminentemente política. Desde a sua fundação no Brasil, quando ela estabeleceu as primeiras bases em 1815, até os dias atuais, a maçonaria foi eminentemente política. A maçonaria, através dos membros da instituição, ela proclamou a independência do Brasil em 1822. Em 1889, proclamou a República. E também são atos da maçonaria, através dos seus membros, a lei do ventre livre, a abolição da escravatura. E, recentemente, o Mercosul. O Mercosul é uma inspiração maçônica, que foi discutido aqui no Palácio Maçônico do Lavradio e levado depois às autoridades dos países que integram o mercado sul-americano, que se reuniram em Mariana, numa reuniões preparatórias, e então ficou estabelecido o Mercosul, mas a inspiração é toda maçônica. Para ingressar na maçonaria, o aspirante a maçom deve obedecer a alguns requisitos: ser homem, ter mais de 21 anos, exercer uma profissão, não estar respondendo a processos e, principalmente, ter tempo para se dedicar à maçonaria. E mais do que isso, aqueles que são casados ou aqueles que têm uma companheira, a importância delas darem um de acordo para o ingresso na maçonaria. Porque nós queremos que naquele dia e hora da sessão o irmão venha fazer a maçonaria tranquilo e que a sua família saiba onde ele está e está fazendo o quê e com quem. Não adianta ele vir para cá contrariando os interesses da família, da esposa, dos filhos, e não realizar aqui os trabalhos que ele tem que realizar. Então ele tem que vir feliz, satisfeito e realmente interessado em desenvolver aqueles trabalhos que muito vão fazer para o benefício da humanidade. Não só para ele, bem como todos aqueles que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, dependem do trabalho do maçom. Para tornar-se um maçom, é necessário atender às despesas relativas ao processo de iniciação. Essa quantia, porém, deve ser compatível com a renda de cada um. O valor da contribuição é mantido em segredo, mesmo para os outros integrantes do grupo. Os milhares de irmãos da maçonaria não pagam luvas para entrar. O que nós pagamos, o que nós gastamos, evidentemente, é uma mensalidade que todos nós temos que contribuir para que exista a maçonaria, exista esse patrimônio. Nós temos que gerir obras, nós temos que fazer campanhas filantrópicas, campanhas sociais, e esse dinheiro sai do bolso de cada um de nós. Nós só admitimos, só nos interessa ter no nosso meio aqueles que são livres e de bons costumes. Realmente pessoas de caráter reto, de condição ilibada para ingressar na ordem. Aqueles que têm antecedentes desabonadores, nós não os queremos no nosso meio. A maçonaria não é uma instituição para transformar os cidadãos em maus para bons. Ela é uma entidade em que quer receber os bons e transformá-los, se possível for, em excelentes cidadãos. A maçonaria incentiva a busca pelo autoconhecimento. Os maçons acreditam que o eu, pleno e consciente, seja o caminho mais rápido para o nós em harmonia, ampliando a compreensão entre os povos e ajudando a combater a fome, a miséria intelectual
espiritual e material. Tudo isso em nome do grande arquiteto do universo, que é Deus. A área social caminha muito com a área filantrópica da maçonaria. Caminha muito junto, elas caminham em paralelo. Então nós temos hoje hospitais, orfanatos, asilos, creches, escolas que são administradas por maçons e por lojas maçônicas. E a maçonaria tem um grande trabalho que nós trabalhamos no Rio de Janeiro, em Intramuros, que é a Maçonaria contra as Drogas, um projeto em favor da vida. Em alguns estados da federação, esse projeto é muito badalado, é muito devagar, mas o Rio de Janeiro, em função das dificuldades, em função da situação de insegurança, nós procuramos trabalhar fazendo um trabalho de divulgação através dos multiplicadores. Pessoas que não pertencem à maçonaria, mas têm uma ligação familiar, onde nós treinamos essas pessoas para levar palestras, para poder, desde o aluno da primeira série da escola primária, hoje ensino fundamental, até as universidades, nós fazemos essas palestras com relação à droga. As reuniões na maçonaria acontecem uma vez por semana. A presença das mulheres não é vetada no interior do prédio. Elas são, inclusive, convidadas a participar de algumas solenidades. Aliás, as mulheres, apesar de não poderem ingressar como membros da instituição, têm o seu papel na comunidade maçônica. Nós, por exemplo, no Brasil e em algumas partes do mundo, entendemos que através das fraternidades femininas, que são as cunhadas, porque nós chamamos maçons de irmãos, e as cunhadas, que são as esposas de maçons, elas desenvolvem as atividades filantrópicas, atividades sociais, em apoio às atividades maçônicas. Nesse palácio funcionam 9 templos. Em cada um deles há 5 lojas. Outras 9 lojas funcionam em horário alternativo, perfazendo um total de 54 lojas só neste prédio. São 1.998 maçons que frequentam o palácio regularmente. Ao contrário do que se pensa, a maçonaria não é uma organização de milionários. A maioria dos maçons é de classe média. Ninguém fica rico ao ingressar na maçonaria, embora os membros não neguem que há ajuda financeira entre eles. Nós nos ajudamos, nós temos a preocupação sempre de um em relação ao outro. A alegria de um é a alegria de todos, a tristeza de um é a tristeza de todos. Então, como a ordem é muito unida, como a ordem é muito fraterna, nós sempre estamos nos ajudando mutuamente. E financeiramente de forma importantíssima. A hierarquia maçônica é dividida em 3 níveis. O aprendiz busca o desenvolvimento individual. No grau de companheiro, o objetivo é o desenvolvimento do trabalho em conjunto, fazendo perceber que cada indivíduo se prolonga no próximo. O mestre tem a missão de difundir os princípios da ordem, planejando, organizando, comandando e coordenando o trabalho do grupo. A loja maçônica tem uma diretoria eleita de forma democrática entre os membros do quadro daquela loja. E tem o seu presidente, o seu primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, o orador, o secretário, o tesoureiro, relações públicas. Essa hierarquia é importante, porque desde cedo, quando se entra na maçonaria, nós aprendemos a conviver com a hierarquia e aprendemos mais do que isso, a respeitar para sermos respeitados. Então, quem determina é o presidente e cada um dos outros segue as determinações do presidente. Quem representa a loja maçônica em todos os acontecimentos e todos os eventos é o seu presidente. E assim se entra na condição de aprendiz, se vai a companheiro, se vai a mestre e vai se galgando cargos por merecimento, por trabalho realizados, até que um dia se chega a ser o presidente da loja maçônica. Sérgio Romar, engenheiro mecânico aposentado e hoje consultor de empresas, dedica boa parte do tempo às atividades como grão-mestre. Aí ele aparece vestido para uma cerimônia, mas o traje maçônico comum é um terno preto, azul marinho ou cinza bem escuro, camisa branca, gravata preta ou branca.
Algumas seções mais importantes pedem o uso do smoking. É uma roupa estabelecida através do nosso regimento interno, da nossa Constituição, como as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, os colégios, cada um tem um uniforme. Existem aqueles que fazem uma conotação esotérica dos trajes. Bom, se formos falar por aí, nós só vamos dizer o seguinte, que a roupa branca, a camisa branca, que é a camisa utilizada por maçom, ela reflete, ela faz uma reflexão da energia, da luz. E a roupa preta, ela armazena. Então, uma série de forças vitais circulam através do plexo solar. E então nós estamos com a camisa branca para poder refletir, fazer essa reflexão dessa luz. Enquanto que o resto do corpo é o terno preto para absorver toda essa energia positiva. Esta é a sala mais importante do palácio. Tem capacidade para 500 pessoas sentadas e é exatamente a réplica do parlamento inglês. A sala tem 12 colunas em estilo medieval que representam 12 meses do ano, os 12 apóstolos e as 12 horas do dia e da noite. O olho, o sol, a lua e as estrelas são os guardiões e estão em todas as salas do edifício. Todas as maçonarias espalhadas pelo mundo têm tratados de amizade reconhecidos pela maçonaria inglesa através da Grande Loja Unida da Inglaterra. A maçonaria não tem pátria, os maçons a têm. Então, tanto no Brasil como em qualquer parte do mundo, todos os maçons são nacionalistas. Todos eles trabalham por amor à sua pátria, devotam todo o amor possível à sua querida pátria. Como nós aqui no Brasil também o fazemos. Nós somos latinos. Então a maçonaria brasileira é uma maçonaria mais libertária. Ela é uma maçonaria não só brasileira, como a maçonaria da América Latina. É uma maçonaria mais libertária. A maçonaria fez a independência de praticamente todos os países da América do Sul, enquanto outros tipos de maçonaria, por exemplo, na Inglaterra, é a maçonaria de Sua Majestade. Então, na Inglaterra, os irmãos devem obediência à maçonaria, ao rei e à rainha da Inglaterra. O Duque de Kent é o grão-mestre da maçonaria da Inglaterra. Na maçonaria americana, ela é um pouco diferente da nossa, porque a América ainda tem problemas raciais. Então, lá na América, lamentavelmente, existe a maçonaria de negros, a maçonaria de brancos, a maçonaria de hispânicos. Enquanto que a nossa maçonaria aqui não existe nada disso. Nós admitimos os negros, os brancos, os que estão no Brasil, mas são de outras nacionalidades e convivemos em paz e bastante harmonia. A iniciação é a forma da maçonaria se renovar. Novos adeptos são sempre bem-vindos. Várias etapas compõem o processo de iniciação. Todas são, segundo os maçons, fundamentais para o desenvolvimento do pensamento maçônico. Fazem já 27 anos e eu me lembro do dia que eu me iniciei na maçonaria. Um dia de muita alegria e um dia que fica permanentemente gravado nas nossas mentes. Tudo vale a pena para quem não tem a alma pequena. O grande Fernando Pessoa. Então vale a pena ser maçom, sim. Vale a pena integrar essa sacrossanta instituição, que é uma grande escola, é uma universidade acima das universidades. Cada um de nós que entra aqui, entra com uma formação cultural, entra com uma formação educacional, mas na maçonaria nós, acima de tudo, temos uma formação humanística. Nós passamos a entender um pouco mais das pessoas, nós passamos a ser um pouco mais nacionalistas, um pouco mais patriotas, nós passamos a entender um pouco mais as coisas do mundo, as coisas do ser humano. E isso graças a essa amada instituição que é a nossa querida maçonaria. Grandes personagens da história do Brasil
estiveram no alto desse parlatório. Eu não sou o personagem histórico, mas sou a primeira mulher a estar aqui em cima. E é do alto do parlatório que eu termino o nosso especial sobre maçonaria. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para a TV Universidade, universidade.edu. Espero te rever no próximo programa. Tchau!